E aí, você é muito crente ou pouco crente? É o crentão, aquele cara que todo mundo pode chegar junto e dizer, rapaz, aquele cara ali é top, o cabo é santo e tal. Você já parou pra pensar nisso? Agora, tem muita gente que pensa nessas coisas apenas com o ímpeto da vaidade. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas não é isso que eu quero que a gente converse aqui, não. Até porque essa questão da santidade, lá em Mateus 6, Jesus trata como algo secreto, entre você e Deus somente. Não é pra ficar comparando com ninguém. Mas eu quero ter uma conversa direta com você, de caba macho pra caba macho. Gente que tá desejando uma vida cristã, mas não necessariamente para mostrar para os outros, mas para ter um relacionamento íntimo e amistoso com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que a gente seja amigo de Jesus Cristo. Tem uma música linda que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é exatamente essa amizade que a gente está buscando aqui. E a minha pergunta para você é essa: você está satisfeito com a sua vida cristã? É tudo que você já chegou aonde você gostaria de chegar? Dia desse eu estava lembrando de um acampamento que a gente fez na igreja lá de Brotas, né, que fui pastor, que tinha um rapaz muito solícito, cara top, gente boa demais, era o Cláudio. E ele estava sempre ajudando, sempre ajudando, sempre ajudando. E aí virou uma brincadeira de que ele era o caçador de galardão, né? Que ele não estava deixando galardão para mais ninguém. Evidentemente era uma brincadeira, mas será que muitas vezes a gente não faz as coisas apenas para buscar o galardão do Senhor? Vamos correr desse perigo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta direta para você. Qual é o termômetro da sua vida cristã? Eu sou Samuel Vitalino e eu tô aqui para conversar com você que é homem, conversar com você que é caba macho, para que a gente possa então buscar uma vida de intimidade com o Senhor. Então muita gente brincava com Cláudio dizendo que ele era crente apenas porque ele fazia muita coisa. Então o que significa ser muito crente? Tem muita gente que pensa, por exemplo, que ter muito tempo de igreja ou fazer muitas coisas, como se fazer muitas coisas também fosse sinônimo de uma espiritualidade. Veja, nada que seja errado você ter tempo de igreja ou você fazer muitas coisas. O problema é que isso não pode medir a sua espiritualidade. Por quê? Porque com tempo de igreja, o cara pode ter 30, 40 anos de igreja, mas às vezes ele fica frio, ele fica chato, crítico, religioso. Muito chato! O grande problema é que as pessoas, de alguma forma, elas se acostumam com o evangelho. E nós não podemos nos acostumar com a obra de Cristo na cruz do Calvário, mudando, transformando a nossa vida. Se acostumar com o fato de que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, é algo que não deve se conceber na mente de alguém que quer ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Mas muitas vezes isso não acontece com um neófito, com um carinha que está chegando agora. Como Jesus diz lá em Apocalipse 2, para a igreja de Éfeso, no primeiro amor, enfervescendo, está ardente pela chama do evangelho e por buscar viver uma vida de intimidade com Deus. Mesmo que sem muita profundidade muitas vezes, mas ele está ali buscando um relacionamento com o Senhor. Outra coisa que também você não pode confundir é a santidade percebida pelos outros. Aliás, tem muita gente que é assim, né? Que quer parecer santo aos outros. Dá glória. Jesus dá uma tacada na cabeça, meu amigo, desses caras, lá em Mateus capítulo 6. Ele diz, você que dá esmola, você que faz oração, você que jejuma, mas toca trombetas, ou seja, fica dizendo para os outros, ou mostrando para os outros que faz essas coisas, você já recebeu a sua recompensa. Mas se você faz essas coisas em secreto, então o teu pai que vem em secreto te recompensará. Outra coisa que as pessoas pensam, rapaz, o cara é espiritual porque o cara tem um cargo na igreja, é presbítero, é diácono, é pastor. Meu velho, você não pode medir a espiritualidade das pessoas pelo cargo que ela exerce. Veja o exemplo de Nicodemos, por exemplo, lá em João capítulo 3. O cara era um doutor da lei, mas Jesus olha para o cara como aquele e diz, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa nascer de novo, você precisa conhecer a Jesus Cristo de uma forma mais íntima. Você precisa da água viva que também foi oferecida para a mulher samaritana no capítulo seguinte. Então, visto aquilo que não é a espiritualidade que a gente está buscando,
não é o termômetro que a gente está buscando para a nossa vida cristã? Então o que é? Quais seriam uns exemplos bíblicos aqui do que é ter uma espiritualidade não dependente daquilo que os outros vão falar? E para mim um dos grandes exemplos bíblicos de um caba macho é Boaz. Porque Boaz, ele se engraçou com aquela jovem Ruth. Ele gostou da sua beleza, da sua graça, da sua feminilidade. Um livro que eu amo. Entretanto, teve um momento na vida de Boaz em que toda a cidade queria e estava torcendo para que ele e Ruth tivessem um relacionamento. E Ruth, então, mandado pela sua sogra, vai de mansinho, ela se veste toda bonita, ela toma um banho, coloca os melhores vestidos, os ungüentos, e ela chega quando Boaz está com o coração tanto alegre por conta do vinho que tomou, descobre os pés dele dizendo, eu estou aqui para você, mas mesmo naquela situação, com o coração já alegre do vinho, ele diz, eu não posso fazer isso, Ruth, porque existe um outro resgatador mais próximo do que eu. Existe um pequeno detalhe da lei de Deus que ninguém está lembrando, mas eu lembro. Existe uma vírgula ou um tio, e Jesus vai ensinar mais na frente, dizendo que vírgulas e tios da lei de Deus precisam ser observadas pelos cabras machos. Então, o exemplo de Boaz ensina pra gente a ter domínio próprio, ou seja, as nossas paixões, elas precisam ser dominadas pela lei de Deus. A gente precisa ter sobriedade sobre qualquer circunstância, em qualquer situação. O que Boaz faz ali é abrir mão dos seus sonhos, mas ele não abre mão da vontade de Deus e da lei de Deus. E será que você tem essa espiritualidade de dizer, não, eu não sou importante, a minha vontade não é importante. O importante é fazer a vontade de Deus. O importante é obedecer à lei de Deus. Então o objetivo não é que a gente deixe o primeiro amor apenas para os crentes novos, que é algo extraordinário, lembrado lá na puxada de orelha para a igreja dos Efésios. Mas, um pouquinho mais na frente, no livro de Apocalipse, capítulo 2, o apóstolo ali escreve uma carta para a igreja de Tiatira. E naquela carta, acho que é no versículo 19, o apóstolo João diz assim, quer dizer, Jesus manda o apóstolo João dizer assim, que vocês de Tiatira têm um amor extraordinário, têm uma fé, têm um serviço, e as últimas obras de vocês são mais numerosas do que as primeiras. É possível e desejável que a gente cresça na vida cristã, que a gente desenvolva um relacionamento onde o primeiro amor vai crescer a cada dia, a cada ano, a cada década de igreja. Isso é fundamental e desejável para o coração da gente. Qual é esse jeito errado, então, de se aproximar de Deus ou de demonstrar uma espiritualidade? Primeira coisa, deixe de medir a sua espiritualidade pelo seu conhecimento, por aquilo que você sabe da Bíblia. Mais uma vez o exemplo de Nicodemo, sabia muito, mas ele não vivia, ele não tinha essa intimidade com Deus. Então, o conhecimento, ele pode trazer para você até mesmo arrogância. Tem pessoas que arrotam esse conhecimento como se ele fosse o determinante em relação à sua espiritualidade, à sua vida cristã. Mas isso certamente não é o que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Muito pelo contrário. O conhecimento deve nos trazer humildade, deve nos trazer para os joelhos, para que a gente seja de fato alguém mais próximo de Cristo. Então pare também de querer parecer piedoso, como a gente já falou aqui. Não queira simplesmente ser piedoso para que os outros olhem para você. Deixa eu contar uma história. Tinha lá perto da casa onde a gente morava um asilozinho de cegos, de velhinhos que precisavam atravessar a rua. E eu só ia ajudar os ceguinhos a atravessar a rua quando eu sabia que ou minha mãe ou meu pai estavam chegando para que eles pudessem me ver fazendo uma boa ação. O que era que eu estava fazendo? Tocando trombetas diante dos homens para, de alguma forma, receber os aplausos deles. Isso não é o tipo de espiritualidade que a gente quer. Parecer piedoso não resolve o nosso problema. E outra coisa que a gente deve parar também é de querer sempre achar cisco nos olhos dos outros. É de sempre ter uma língua crítica, felina, como se tudo que a gente faz é certo. Não é a régua para a gente medir
aquilo que a gente faz é sempre na graça, na misericórdia. Mas quando a gente vai medir o que os outros fazem, é sempre na dureza, na rigidez. Não sejamos assim. Por isso mesmo, a gente então vê a contrapartida. Qual é o jeito certo? Como é que a gente deve buscar uma vida de intimidade? Qual é o termômetro da nossa vida cristã? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Portanto, se você conhece, se você tem tempo de igreja, se você tem cargo na igreja, que nenhuma dessas coisas suba para a sua cabeça, mas que você ande humildemente com o seu Deus, é o que diz a palavra. Que você se derrame, que você busque uma vida para que esse conhecimento não fique apenas aqui na mente, mas ele desça ao coração. E aí você vai demonstrar, não é, como está esse termômetro em relação à sua relação com a lei. Não é? Lembrando o papel da lei na sua vida. Lembre, a lei tem 3 usos, né, teológicos aqui. O primeiro uso ela nos condena. Quando a gente vê um mandamento, não matarás, e a interpretação de Jesus assim, dizendo, olha, se você odiar alguém ou falar mal de alguém, você já matou, você já assassinou, a lei lhe condena. Você diz, meu Deus, eu quebro todos os mandamentos, todos os dias. Então, o segundo uso da lei é aquilo que o apóstolo Paulo diz, ela serve de aio para a gente ser conduzido para Cristo. Agora a gente sabe que ele cumpriu a lei por a gente e a gente chega junto dele para que o terceiro uso da lei possa ser aquele que a gente busca a partir de agora. O Salmo 1 diz que eu agora tenho prazer na lei de Deus. Eu agora desejo, aliás, Paulo diz isso em Romanos 7, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor. Você ama os mandamentos do Senhor? Você ama amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Como é o seu dia do Senhor, por exemplo? Está nas tábuas da lei. Você separa esse dia para cumprir esses 4 primeiros mandamentos, para você não ter outro Deus diante dele, para você cultuá-lo da maneira que ele quer. Veja, as pessoas hoje estão trocando o culto a Deus e o dia do Senhor por qualquer coisa. Que tipo de espiritualidade é essa? Que tipo de... esse termômetro está frio. Esse termômetro ele não está encaixando com aquilo que muitas vezes as pessoas dizem, que amam tanto a Deus, que amam tanto a Jesus, mas um mandamento tão simples e tão claro, as pessoas deixam de lado. Em relação ao seu relacionamento com os outros, você tem honrado as suas autoridades? Você tem buscado uma vida de santidade e de pureza em relação ao seu corpo, em relação à sua sexualidade? Você tem buscado uma vida de amor pelas outras pessoas? Ou tudo que você tem é desejo de ter mais, de possuir mais? O seu amor é o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, esses exemplos precisam ser sempre lembrados por nós, como aqueles que vão ter um termômetro de uma vida cristã que seja uma vida de integridade e de busca pela obediência da lei do Senhor. Então, para terminar, me deixe trazer o exemplo do jovem rico, um homem que, diante dos seus olhos, diante daquilo que ele entendia, quando Jesus perguntou para ele, ele disse, eu cumpro os mandamentos. Eu não apenas sei de tudo, como eu tenho qualidades suficientes. Então, o que é mais que eu preciso? E Jesus vai então no coração. Jesus diz, você apenas cumpre esses mandamentos exteriormente. Quer ver? E aí ele toca na ferida. Vai lá e vende tudo que tem. Vai lá e demonstra que o teu coração não está nessas coisas. Demonstra que o teu coração não está nas vaidades de dizer que cumpre os mandamentos de Deus desde a sua mocidade. Quando a gente tenta se justificar pela lei a partir das coisas que a gente faz, a gente ainda não entendeu que a lei de Deus ela nos humilha e mostra que para que a gente tenha um relacionamento perfeito com Ele, a gente precisa de seu Filho, de Jesus Cristo, o único que conseguiu cumprir a lei perfeitamente, para que a gente possa agora ter uma outra relação com a lei, uma relação de quem busca e que deseja, não para mostrar para os outros, mas para agradar a esse Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. Isso é uma teologia de caba macho. Isso é uma teologia de alguém que vai fazer com que a nossa vida seja para se aproximar desse homem perfeito. Porque o caba macho perfeito é Jesus.
aquele que, de fato, traz a verdade de como a gente deve ser na nossa vida cristã. Então, como a gente viu nesses personagens, tanto bíblicos quanto não bíblicos trazidos aqui, o cara que é crente mesmo, ele é crente quando ninguém está olhando. O cara que é santo mesmo, ele é santo quando está no seu quarto escuro, quando não tem ninguém para julgar o que ele está fazendo, a não ser aquele que vê todas as coisas, que é o Senhor. Você é esse crente? Como é que está o teu termômetro na vida cristã? Comenta aqui alguém que você sabe que está vivendo de uma forma digna desse evangelho. E vem seguir, vamos caminhar juntos aqui.